um tem 15 a 20 minutos, tá bom? Para sua apresentação. E depois nós abriremos para algumas perguntas, sejam pelo chat, sejam perguntas abertas mesmo, pelo microfone. E, Lara, você pode começar a gravar, pronto. Nós estamos dando abertura, começando com um prazer imenso, com alegria. Eu acho que esses 3 dias do concreto, do Territórios Concretos, eles têm trazido muita, assim, um borbulhar de alegria, de prazer, apesar da gente estar sentada aqui nessa cadeira, longe de todo mundo, Grude, foram tão lindos esses 2 dias. As pessoas que vieram nos dois outros dias são testemunhas do que a gente pôde experimentar, né? Dessa tela como um acontecimento, como eu friso tanto. Eu sou professora, então sempre para mim, eu não gosto de sala de aula, tá, pessoal? Eu sou uma professora que acha um saco. Eu brinco com várias gravidezes na universidade, tive 3 só na graduação, e quando eu vi uma aula chata, sou professor, vou me levantar um pouquinho, vou ali fora, porque, assim, uma sala de aula, um lugar como esse, deve ser um espaço que faz a gente querer se levantar, querer fazer, se animar para pensar outras coisas, multiplicar vias de possibilidades, e assim tem sido esses nossos encontros. Então, a gente está começando hoje o seminário Territórios Concretos, 3º dia, Transformação, Criação e Resistência, com a curadoria minha e do Grude, com a articulação da Lara Denise, e é promovido pelo Festival Concreto e pelo Laboratório das Artes e das Juventudes da UFC, o Lajus. O título dessa mesa é Rua, Poética e Invenção. A mesa móvel, que nós chamamos de mesas móveis, né? Até porque isso aqui, ele sai daqui, a gente está em vários lugares, eu acho que isso aqui é um rizoma, como diz o Deleuze, é algo múltiplo, é algo... Eu gosto da ideia de rizoma que grama, né? Isso é igual grama, né? Igual erva daninha, sai pelo mundo afora. Então, a mesa móvel Arte, Poética e Invenção se deslocará para as vias públicas hoje, calçadas, praças, palcos, muros, becos, zonas autônomas de criação e recriação da paisagem nas cidades. A rua pulsa. É gente que desdobra a linguagem, que subverte estéticas, que pinta a cidade, como diz o Ricardo Campos, que canta, poetiza, dança, escreve, performa criatividades e pluralidades. Os convidados, as convidadas, vou começar pela nossa convidada, Silvia Câmara. Se vocês estiverem de acordo, primeiro eu gostaria de perguntar se a gente pode continuar gravando, se fica ok para vocês, ok? Claro. E a nossa convidada, eu também queria combinar uma ordem, né? A Silvia começar, eu e o Grude somos de casa, depois ouvir o Thales, e no final o Grude fala e eu digo umas coisas assim que me ocorrerem, né? Então, vamos começar pela Silvia, que é mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, e licenciada em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto Superior de Novas Profissões, foi membro fundadora e co-coordenadora da Rede Luso Brasileira em Artes e Intervenções Urbanas, coordenadora da Galeria de Arte Urbana de Lisboa, atualmente adjunta do gabinete da vereadora da Cultura e das Relações Internacionais da Câmara de Lisboa. Então, Silvia, você pode iniciar, você tem 15 a 20 minutos e estaremos todas e todos ouvidos. Vamos lá. Obrigada. Espero que todos os microfones, deixem só a Silvia com o microfone. Bom, antes de mais agradecer este convite, é sempre um prazer imenso voltar a estar convosco, vou estar em contacto com essa cidade linda que eu adoro, que é Fortaleza, e só ouvir a vossa fala já é assim uma felicidade para mim. Eu preparei uma pequena apresentação, acho que é bastante modesta e simples. Bom, vamos começar. Eu vou tentar partilhar e depois eu vou contar um pouco como é que isto tudo surgiu. São imagens que eu fui partilhando, algumas delas ao longo dos anos com a Glória. Vou colocar aqui a apresentação.
Bom, isto tudo começou há muitos anos atrás, não é? Quando nós iniciámos aquilo que veio a chamar-se como Galeria da Arte Urbana. E nessa altura eu comecei muito a andar pela rua, não é? Comecei muito a olhar essa cidade, a estar muito atenta àquilo que ia acontecendo, essencialmente olhando a arte urbana, muita arte urbana, ilegal e ilegal, portanto, de tudo o que ia aparecendo na cidade, não é? Mas depois eu fui-me apercebendo e fui começando a fotografar outras coisas, quer dizer, outras situações, outros momentos, outros instantes que chamavam a minha atenção, que despertavam em mim qualquer coisa, e eu decidi começar a fotografar e a fazer uma pequena coleção desses olhares e desses momentos que a cidade de algum modo me devolvia. E eu, entretanto, descobri esta palavra que eu acho linda, serendipity, e que, segundo o dicionário de Oxford, quer dizer isto: the fact of something interesting or pleasant happening by chance. Bom, e aqui chegamos, acho eu, a uma das minhas ideias centrais, que é a ideia do acaso. Eu acho que esta apresentação tem um pouco o título do elogio do acaso, porque eu acho que é isso que eu vou fazendo por essas praças e por esses becos fora nesta Lisboa, esse elogio, vamos lá, do acaso. Eu quero fazer a minha reverência e quero fazer a minha vénia ao acaso. Então, serendipity foi uma palavra criada no século XVIII, mais precisamente em 1754, por um autor inglês chamado Horace Walpole, que concebeu esta palavra a partir de um conto persa, que em português se chama Os Três Príncipes de Serendip. Serendip é o atual Sri Lanka. Chamava-se Serendip na altura, porque, quer dizer, foram os comerciantes árabes que deram este primeiro nome ao local. Depois, mais tarde, os cartógrafos gregos chamaram-lhe Taprobana, que é um nome absolutamente diferente. Depois, ainda uns séculos mais tarde, quando os conquistadores, os descobridores portugueses passaram pelo local, chamaram-lhe Ceilão. E atualmente chama-se Sri Lanka e é um nome em sânscrito, quer dizer terra resplandecente. E, portanto, estes três príncipes iam assim pelo mundo, iam fazendo descobertas inesperadas que lhes permitia resolver grandes problemas e grandes dilemas. Portanto, eram pessoas dotadas, eram pessoas especiais, com esta capacidade muito singular de olhar para o mundo, descobrir algo inesperado, resolver problemas a partir desse momento de acaso, e de algum modo chegar a múltiplas soluções para os problemas que lhes iam surgindo. E, portanto, é uma ideia que não é um por acaso, ou não é uma feliz coincidência, não é só disso que nós estamos a falar. Portanto, se calhar esta definição do dicionário de Oxford não está completamente completa, desculpem a expressão, não está completa, efetivamente. Porque eu acho que há todo um lado aqui de trabalho continuado, observação prolongada, uma percepção realmente longa, que eu acho que exige para se chegar a um momento eureka, não é? Que é um momento que na ciência ocorre muito. É quando o investigador, ao longo de anos e anos, vai trabalhando um problema, não consegue encontrar a solução, e há um dia que está a tomar banho, ou está a fazer a barba, ou está a estender roupa no estendal, e a ideia ou a solução de repente surge, não é? É o chamado momento eureka, que eu acho que tem muito a ver com esta ideia de serendipity. É, depois de muito trabalhar, depois de muito refletir, de muito analisar, há um momento em que, aparentemente, não era o momento certo para a coisa acontecer, mas, por acaso, revela-se e acontece aquilo que também podemos chamar de uma epifania, não é? Há um momento
ou insight, é um outro conceito em psicologia, não é? É um momento em que a pessoa, de algum modo, encontra a solução para os problemas ou para aquilo que tinha vindo a analisar ao longo do tempo. E então, vamos começar assim com as imagens. Esta, coitada, é uma berinjela abandonada no meio da rua, não é? E quando eu penso nela, eu imagino um pai a correr para casa para ir preparar o jantar para os filhos, com sacos cheios de compras, e deixa cair esta berinjela e nem se apercebe, não é? E ela fica abandonada na rua, acho que um pouco triste por não fazer parte daquela refeição que podia ser tão bonita. Portanto, cruzar-me com uma berinjela na rua, eu acho que é um momento assim especial mesmo. Eu acho que depois tudo isto se relaciona também de algum modo com aquilo que o Cartier-Bresson chamava de instante decisivo. Muitas das fotografias, ou algumas das fotografias do Bresson relacionam-se com isto. É quando eu estou no sítio certo, à hora certa. Mas isto acontece depois de muito procurar. Cartier-Bresson falava muito nisto, que era depois de muito procurar, depois de muito olhar, o cosmos conspirava a seu favor e devolvia-lhe algo de muito especial e muito particular. Eu acho que é isso que acontece no momento eureka, ou no momento em que a serendipity baixa em nós. Estas imagens eu descobri uma vez na rua e pensei, bom, será que neva em Lisboa, assim, em pleno verão, a qualquer momento? Mas depois fui olhar melhor e realmente eram escamas de peixe, escamas translúcidas de peixe, muitíssimo belas. Eu acho que a imagem nem reflete a beleza que realmente elas tinham. Depois, tudo isto também me parece um pouco especial, ou que ocorre mais realmente para mim nas cidades, porque as cidades são este tumulto constante de coisas a acontecerem, esta simbiose permanente entre aquilo que cada um pode trazer, não é? Porque, reparem, são múltiplos agentes, múltiplos fatores, inúmeras situações que transformam a cidade no caos organizado que ela é. Portanto, de algum modo, nós estamos todos sempre a contribuir para aquilo que é a construção expressiva, para aquilo que é o corpo da imagética e da estética e até o plano artístico da própria cidade. A cidade é realmente este caos, esta coisa que é incontrolável, mas também que se subjuga muitas vezes às regras, porque também se não fossem estas regras nós não conseguiríamos viver na cidade. É um caos organizado, como eu costumo dizer. E houve um outro dia, esta foi muito cedo, eu vinha a caminho de Lisboa, precisamente, e pensei, bom, realmente o que é que se terá passado aqui, não é? Porque as cidades também são feitas disto, de construções, destruições, movimentos e inércias, expressões e silêncios, amores e ódios, muitos ódios também. E a história que me ocorreu neste caso foi, bom, eu acho que eles brigaram os dois naquela noite, né? E eu acho que ela decidiu desfazer as rosas, as duas rosas que tinha na mão, e deixou-as cair na calçada. Eu acho uma beleza esta imagem, e a força deste vermelho eu acho surpreendente. E depois, como vocês estão a perceber, disto que tenho vindo a falar, no meu caso, o elogio do acaso significa olhar para o chão, olhar para aquilo que está em baixo, olhar para aquilo que é raso, não propriamente olhar para o céu, não é? Que nos dá sempre um certo sentido de elevação ou até de ascese, mas olhar para o chão e procurar a raiz, procurar um certo enraizamento,
e procurar aquilo que é banal, ou que é objeto, ou que é até abjecto, que é lixo, e procurar ligar isso que vem do chão ao que está em cima. E de alguma forma ao divino também, não é? Eu vou contar uma pequena história, não sei se vocês sabem, mas há uma tradição grega, helenística, e que alguns mosaicos romanos retratam muito bem, que era, durante as refeições, não se varria o chão. Os proprietários, os donos da casa, não varriam o chão. Nomeadamente na sala de refeição, o triclínio, quando as pessoas comiam, os restos da comida ficavam no chão. E eram encarados como ofrendas dos vivos aos mortos. E era esta a ligação que se estabelecia naquele momento. Portanto, só depois da refeição terminar é que esses restos eram varridos e eram jogados fora. Portanto, era uma ofensa para os mortos, às almas daqueles que eram respeitados por aquelas pessoas e por aquelas famílias, que os restos ficavam no chão. Eram ofrendas, eram ofertas que eram dadas a essas pessoas que já tinham partido, não é? E estas ofrendas que ficavam no chão eram também sinal de prosperidade e sinal de abundância e sinal de fortuna daquela família. Portanto, olhar para o chão é muito especial, porque a nossa tendência é sempre, parece-me, mais olhar para o céu e procurar um certo sentido de divino no que vem de cima. Este caso, por exemplo, foi... Meu Deus, é apenas um pequeno pormenor, é apenas uma bolinha rosa, um rosa muito vivo que está no chão ao lado de uma beata, não é? Mas que atraiu o meu olhar. Eu pensei, porquê? É apenas uma bolinha rosa. Mas, bom, mais alguns passos à frente, eu vi toda a festa que tinha acontecido ali, não é? Depois é procurar também uma certa beleza na decadência. Na decadência, no envelhecimento e numa certa entropia, quer dizer, porque as matérias, todas as matérias estão sujeitas a uma certa desordem, a uma certa perda de energia, que é realmente isto da entropia, não é? E todas elas se vão transformando numa matéria informe, não é? É aí que o informe entra. E eu acho muito belo olhar para estas matérias que se vão degradando e se vão tornando numa coisa única pelo mundo fora, não é? Como esta imagem, por exemplo. Eu acho que esta imagem eu enviei em Tempos para a Glória. Eu olhei para esta figura e achei de uma elegância tremenda, porque é uma coisa entre o floral e o antropomórfico, parece quase uma obra tardia do Jackson Pollock ou do Jean Arp, mas afinal é apenas e só uma mancha de cerveja no chão do Metropolitano, de uma enorme elegância, é certo, não é? Depois olhar para estas imagens significa também cristalizar o devir das ruas, não é? Parar no tempo, o movimento constante, o tumulto constante que é uma cidade, e todas elas resultam muito de gestos anónimos, de gestos de pessoas com as quais, se calhar, nós nunca nos cruzamos, nem nunca nos iremos cruzar, e que eu desconheço, não sei quem são, mas de algum modo deixam na cidade ofrendas e deixam na cidade pequenos gestos e pequenas situações que depois, se calhar, algumas pessoas atentas a isto, atentas a estas coisas, podem ir vendo, não é? E estas imagens, para mim, também criam pequenas micronarrativas. Elas estimulam a minha imaginação, estimulam a minha inventividade e trazem-me histórias. Eu crio histórias a partir delas e isso enche-me muito. A cidade ganha realmente uma outra narrativa, uma outra narratividade, se é que posso dizer assim, a partir delas. Esta, por exemplo, é uma pequena história. Eu vinha um dia muito cansada do trabalho, era muito tarde, era
perto da meia-noite, eu vinha a subir a minha rua e eu pensei, bom, por poucos segundos eu não me cruzei com a Cinderela, né? Que deixou aqui estes sapatos tão belos na rua, e eu tive o privilégio de poder cruzar-me, ter este encontro com estes sapatos e quase com a Cinderela. E depois, uns metros mais à frente, estava esta gaiola. E eu pensei, bom, o dono decidiu libertar o pássaro, finalmente, né? E dar-lhe liberdade. E eu quase que senti um grito de liberdade na rua, naquela noite também. Foi bom, foi um encontro muito bom. Depois, esta é uma absoluta insignificância. E a história que eu imagino é um senhor, um velhote, que tira a corda de um embrulho, enrola na mão, guarda no bolso, passado uns dias veste aquelas calças e descobre novamente essa pequena corda, esse pequeno cordel, esse atilho, e pensa que inutilidade, uma inutilidade, e joga o atilho para o chão. Como vocês perceberam também já, isto tem muito acho eu, de surrealismo, não é? O surrealismo dá-nos esta simbiose, esta osmose entre realidades que provém muitas vezes do nosso inconsciente, para criar, assim, resultados absolutamente singulares e totalmente inesperados, como este, por exemplo. Eu acho que nem tenho palavras para este, é assim, é tão sui generis, é tão inaudito, é tão inesperado. O livro chama-se Os Sãos e os Loucos. Depois é um pequeno boneco, é uma pequena figura nipónica, com uma estética japonesa, e um lenço, uma echarpe assim com padrão de animal. E eu estava a falar ao telefone, ao lado desta composição, chamamos-lhe assim, e olhei e pensei, bom, quer dizer, quem é que foi a pessoa? Como é que isto acontece? Como é que esta situação se gera ao meu lado? E, claro, imediatamente fotografei. E acho também já, quer dizer, vocês devem sentir isto, que é o quão efêmero, absolutamente efêmero estes acasos são, não é? Porque se passa alguém e dá um pontapé, se vem uma rajada de vento e varre o lugar, ou se um carro passa e lança lama porque tinha estado a chover naquele dia, tudo isto se modifica a qualquer momento, não é? É totalmente acidental. Eu acho que o efêmero é mesmo isso, é algo que está totalmente exposto ao acidente e que a qualquer momento pode mudar. E pronto, eu acho que é muito isso, se calhar mostrar mais uma imagem ou outra. Esta, não sei, faz lembrar um jardineiro que perdeu a sua árvore, porque ela morreu, a sua árvore morreu, e ele decidiu fazer um pequeno memorial, evocando a memória dessa árvore, e construiu este memorial na rua, diria, muito sensível em termos cromáticos, muito atento à cor, não é? E com o qual eu tive o privilégio de me cruzar. No dia seguinte já tudo estava destruído, nada era o mesmo nesta parte da rua. Bom, e acho que o meu elogio do acaso é isso, implica o quê? Ou exige o quê? Exige um olhar atento, muito atento à cidade, um olhar sensível ao caos, à desordem e à entropia, um olhar que está disponível para a beleza, que parece-me, acontecer a qualquer momento, em qualquer altura. Eu acho que a beleza está até permanentemente presente. Nós é que nem sempre a descobrimos. É um olhar atento também ao que vem de baixo, ao que vem do chão e do lixo, para de algum modo elevar isso a um plano mais elevado, fazendo essa ligação com o que está em cima, a ligação entre o que está em baixo com o que está em cima. É um olhar
também desperto para o efêmero, para o acidental, e para aquilo que o Cartier-Bresson chamou de instante decisivo. É aquele momento, não pode ser outro, é aquele momento, naquele lugar. É um olhar também atento ao inesperado, ao singular e ao absolutamente inusitado. É um olhar generoso para com os gestos anónimos de todos aqueles que passam na rua e que fazem as cidades. E é uma percepção também atenta às pequeníssimas narrativas que vão acontecendo nas ruas, nas praças e nos becos, e que permanentemente a cidade nos vai oferecendo. E esta é a minha última imagem, é uma cadeira cansada, é uma cadeira que desistiu de ser cadeira, de tanta gente se sentar nela, e que decidiu ser escultura, porque eu acho que esta cadeira podia entrar para qualquer galeria a qualquer momento. Acho que é magnífica mesmo. Portanto, eu acho que se vocês olharem atentamente as ruas, a qualquer momento a cidade vai olhar-vos nos olhos e vai devolver algo de muito especial. E é isto que eu chamo também o lirismo da cidade, ou a poesia das ruas, não é? A serendipity está a qualquer momento e pode chegar em qualquer altura. É este o meu elogio do acaso. E obrigado. Ai, Silvia, só suspirando. Que coisa linda esse seu olhar generoso com gestos anônimos. E eu me lembrei tanto do Manuel de Barros, né, que também o Thales gosta tanto, esse apanhador de desperdícios, né? E, a Silvia, ela de vez em quando, gente, manda para mim um tipo de coisa, de algo que ela vê na rua, essa epifania que ela tem. Ela às vezes faz o quê? Uns 7 anos que a gente divide poesia, ela me manda um pedaço do poema da Yoko Ono, aquele lindo Limpeza que achou da Feira da Ladra, algo do chão. Enfim, Silvia, mais uma vez foi um deleite, né, um prazer, o apanhador de desperdício, sim. Somos, assim, temos algo em comum, talvez, de sermos apanhadoras e apanhadores de desperdício, que tanto nos potencializam, né? Porque eu acho que esses desperdícios é que nos dão ânimo, o chamado desperdício, aquilo que não que serve para que serve para o lixo, como diz serve para a poesia, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu gosto mais, assim, que você fez hoje, que eu brinco com o Thales também, no grupo de estudo maravilhoso que ele tem, que eu não sou da informática, eu sou da invencionática, então você foi pura invencionática, e nos convidou a olhar a cidade, né, como na música Vitrine, do Chico Buarque, né, a catar a poesia que entorna no chão. E eu acho muita gratidão, Silvia, por ter dado esse presente, emocionada, muito grata. Obrigada. E agora, nós estamos aqui ainda, bom que vai ficar gravado, né, Silvia? E nós depois rever e estar novamente passando os olhos, deitando o olhar. Olha que coisa linda os portugueses. Eles chamam jogar o lixo fora, ou rebolar o lixo, deitar o lixo, deitar o olhar. Estamos aqui nos deitando nesses afetos. E agora, gente, nós vamos ter o segundo deleite da noite, a segunda epifania da noite, que é escutar o Thales. Eu sei porque eu tenho escutado, e vocês vão ver também. Poeta, editor e mediador de leituras, morador do bairro do Curió, criador da Livro Livre Curió, uma biblioteca comunitária que nasceu na sala de sua casa e que, por agregar sua família e vizinhos, floresceu e gera muitos bons frutos. Publicou 4 livros, entre eles o Projeto Sarau, com L, tá? Com L. E ele agora está planejando o próximo sarau, inclusive numa parte de economia coletiva, eu acho que é pelo Catarse, não sei, mas, enfim, eu também estou cooperando. Além dessas atividades, também é curador, é produtor de eventos literários, principalmente quando relacionados à poesia, cidade e periferia. E é um
um poeta contraventor, um contraventor poeta. Eu que estou dizendo isso aqui, viu? Com a palavra, Thales. Olá a todas e todos e todes. Muito instigante para mim estar dentro de um festival de arte urbana, porque eu, até chegar lá nos meus 14, 15 anos e poder ter acesso a um centro cultural, a um museu, para mim toda a arte era urbana, né? Porque a minha experiência de arte foi na rua. Ora, eu morava praticamente dentro de um bar, e lá no bar as pessoas estavam convivendo e fazendo arte, cantando e dançando no bar, na calçada. Os festivais de quadrilha eram no meio da rua, né, que eram festivais de cultura tradicional popular. O teatro era na rua, tudo era na rua. Então eu não tinha essa noção de que existia uma arte que não é urbana, e isso para mim foi uma coisa, tipo, uma digressão, não é uma progressão. Eu vou conhecer as coisas, eu acho que as pessoas estão regredindo, na verdade, do que progredindo, porque para mim toda a arte já era urbana. Eu tive essa experiência. E o doido nessa minha vivência foi que, quando eu comecei a minha primeira leitura, a minha primeira experiência de leitura, foi escutando as músicas que tocavam no bar. E aí eu ficava prestando atenção nas letras das músicas que tocavam no bar, e as letras das músicas que tocavam no bar falavam de Copacabana, de Ipanema, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de lugares que eu não conhecia. E eu ficava intrigado, me perguntando se nas músicas não existia a cidade que eu conhecia. Eu ficava, tipo assim, por que não tem uma música que fala sobre a Avenida Godofredo Maciel, que era a avenida perto da minha casa, ou a Rua Francisco Glicério, que era a rua que era a rua da minha avó, do bar da minha avó. E isso sempre cresceu comigo, e eu fiquei pensando, não, lógico que não, eu vou ter que fazer uma poesia, uma literatura que fale sobre as coisas de onde eu estou localizado. E foi quase realmente um espanto para todas as outras pessoas, porque imagina só, ninguém achava que falar da Maraponga, do Conjunto Ceará, do José Walter, que são bairros daqui de Fortaleza, fosse matéria de poesia, para citar o Manuel de Barros, que a Glória Diógenes falou. Mas depois eu percebi que, ora, toda poesia, toda poética, ela tá na rua. A Silvia mostrou um monte de flagras poéticos, né? Transformando em arte através do seu olhar, e é isso que fazemos nós poetas. E eu vou ler um primeiro poema que ele chama Sábado, e eu escrevi esse poema quando eu estava indo para uma praia daqui de Fortaleza, que chamam hoje de Praia dos Crushes. É um point da galera, né? É um point dos jovens. E um amigo me mandou uma mensagem, disse, Thales, vem para cá. Aí eu peguei um mototáxi, estava no Curió, peguei um mototáxi e zarpei para a Praia dos Crushes. E no processo de estar no mototáxi, olhando para a cidade, eu fiquei, nossa, tem muita coisa acontecendo. E aí eu escrevi o poema quando eu cheguei lá na praia. E diz assim: o sol imprime a pele da cidade. Uma melodia sai dos pneus dos ônibus, rasgando o asfalto, escorrendo entre passageiros de mototáxi, ciclistas e pedestres. Fortaleza is burning. Na Praia dos Crushes, garotas e garotos paqueram. No mar, mãos submarinas encontram partes submergem. Alcançam do fundo das águas aos altos dos céus. Fortaleza is burning. 3 garotas esquecem dentro de um quarto de motel o ontem. Sempre com 17 anos, Ariana. Fortaleza is burning. Alguém quase morre afogado no futuro. Alguém atravessa o rio a nado na Sabiaguaba. Alguém abre uma cerveja na Barra. Meninos negros com cabelos loiros descem as ruas da Sapiranga, pegam um buzu em rumo da praia. Fortaleza is burning. Suor desce o dorso de jogadores de futebol em campinhos do José Walter.
Amigos fazem café, depois do mais corajoso ir comprar pão, naquela padaria por detrás da Avenida C. Uma pessoa chora. Mesmo com todo o excesso de luz solar, uma pessoa chora. Nos fones de ouvido, pouco importa se Casa de Velho, Dona Leda, Aviões, Katy Perry, Condzilla, Cannibal Corpse. O sábado acontece por todos os lados. Fortaleza is burning. E aí, né, é bem doido, porque assim, há quem diga que poesia é literatura, mas o Décio Pignatari diz que a poesia está mais para artes visuais e para música do que para literatura. Então, né, usei uma visão de cima da cidade, apesar de estar numa moto, para ver o que está acontecendo. E acontecem muitas coisas. Né? E eu ficava... certa vez, acho que faz 2 meses atrás, que eu até jogava esse questionamento, tipo, por que será que a maioria das poetas e dos poetas contemporâneos gastam todo o tempo e toda a energia a falar somente, a escrever somente metapoemas, poemas sobre poesia. Eu fiquei pensando, será que não existe outros assuntos mais interessantes do que a própria poesia? Essas pessoas vivem onde? Esses poetas estão habitando que cidade? Eu acho que parece que não é mais. Até às vezes eu penso que a gente não mora no mesmo país, na mesma cidade, ou no mesmo planeta, porque como a poesia pode estar alheia aos acontecimentos do acaso, como colocou a Silvia aqui, né? Como não ficar extremamente intrigado com uma imagem que você passa no meio da rua e você olha e, de repente, diz, o que essa cadeira está fazendo aqui? Né? E, a partir daí, se ter um motivo de poesia. E tanto que no Sarau 2, né, esse poema está no primeiro Sarau, que é esse livro, que é um projeto que a Glória citou, tanto que no Sarau 2 eu ficava tão intrigado com esse aspecto visual da poesia, que eu chamei o Léo Silva, que é um fotógrafo do bairro do Jamburuçu, incrível, inclusive está lá no Concreto também, fazendo a fotografia, filmando. E eu disse, Léo, você faz um trabalho de fotografia, eu faço um trabalho de poesia. De um certo modo, é quase a mesma coisa. Tem muitas coisas parecidas. Vamos juntar. E aí nós juntamos, e no Sarau 2, nós temos poemas e fotografias. E foi bem assim, porque eu falei para o Léo, assim, Léo, aqui são os poemas. Você decide onde vai colocar as fotografias, porque aí a sua narrativa de fotografias é sua, a narrativa poética é minha, e quando estiver no livro é uma terceira narrativa. Então, são 3 leituras que as pessoas vão ter a possibilidade. E é muito... e fiz isso de uma maneira assim, já confiando, porque, de um certo modo, a gente partilha uma experiência um pouco parecida, que é de viver na periferia e de demarcar e dizer, não, eu estou aqui, eu vou falar daqui. Esteticamente, vocês achando que não é interessante ou não, né, como eu coloco no Sarau 1, vocês querendo ou não, isto é literatura, esteticamente querendo ou não, isso é aqui, a nossa arte. E aí, eu vou ler um outro poema que também está dentro desse mundo da rua, chama Bairro. Antes das 6, quando o céu indeciso não mostra luz nem trevas, paradas de ônibus enchem-se de pessoas sonolentas. Bocejos e bons dias tímidos. Dinheiro trocado para não atrapalhar o tráfego de pessoas nas catracas. Portões de rolar, janelas, grades de ferro deslizam para abrir. Cheiro de café, cheiro de pão. A vida está assando no forno das padarias. A rua não fica limpa sozinha. São senhoras gordas, pretas, magras, brancas, que sacam piaçabas, limpam calçadas, enquanto os homens do caminhão do lixo rebolam no meio da rua os tambores, para a raiva e resmungo das senhoras. Logo, tudo parado se move. Carros, bicicletas, adolescentes raivosos indo para a escola, as principais notícias vencidas de ontem, cruzam nas esquinas com sacola na mão.
todo dia é único. E acho que é isso, né? Tem um amigo poeta que é o Reginaldo Figueiredo, que diz que quando ele não sabe o que fazer, ele faz um poema, e o poema diz o que ele tem que fazer. E todas as vezes que eu consigo escrever sobre esse bairro, essa cidade, essa fortaleza que está queimando, né? Sempre, literalmente, não só no clima, que é quente para dedéu, mas também nos seus antagonismos, né? nas suas profundas desigualdades, e também agora uma grande virada que talvez muita gente ainda não percebeu, mas Fortaleza está queimando, está nascendo uma outra cidade, eu vejo, né? Eu vejo poeticamente, eu acho que se o Ezra Pound disse que o poeta é a antena da raça, é isso que eu estou captando agora, que essa cidade está queimando, está se transformando em outra, e ações como o Festival Concreto é um índice disso. Todo dia é único, né? Toda noite é única, sim. Quando Tales diz a vida está assando no forno das padarias, Fortaleza is burn, essa pegada do corpo submarina, imersiva, né? Isso que a gente não vê. Eu acho que, como Tales, eu também vejo, Tales, assim, que a gente não vê e nós vemos é que algo tá queimando para algo nascer, e eu penso que é uma guerrilha poética, eu posso estar louca, mas eu estou enxergando isso, que é pela poesia mesmo, é uma coisa, eu acho que um dia a gente vai falar sobre isso. O mundo está se transformando pela poesia das ruas, pela poesia das ruas. E aí eu falo como Sérgio Vaz, não vamos chamar de poesia marginal, não, né? Porque é das ruas. Na verdade, porque a gente, quando ele dizendo ontem, né? Quando um poeta é da periferia, a gente chama poesia marginal. Quando é cult, bacaninha, a gente bota outro nome. Não, é a poesia que brota, vamos dizer assim, do suor das ruas, que brota desse calor das ruas, que brota da irreverência de um corpo que não aguenta mais. Tem um francês, meus alunos, minhas alunas, eu adoro esse texto, Silvio, um dia eu quero te passar, que é o corpo que não aguenta mais. Ele diz que o corpo que não aguenta mais é o que instaura a transformação. Ele diz, eu não aguento mais. E como essa sociedade disciplinar quer que a gente aguente? E a poesia diz o que a gente não aguenta. Esses saraus, esses slams, eu lembro também da Fernanda, né, que faz os zines, essa coisa, essa profusão dessa arte que não aguenta mais, de corpos que transbordam. Eu vejo isso, eu posso estar sendo também sonhadora, mas eu vejo isso, essa possibilidade que está aí, e que me encanta, e que encanta a Sílvia, e que encanta o Tales, e faz com que a gente sobreviva, gente, é isso. Pessoas como nós, a gente sobrevive assim, se for do outro jeito, a gente fenece, né? Assim, o Tales faz muita crítica, eu já ouvi uma fala dele um dia, ele nem sabe se acho que não sabe se eu estava lá, a universidade. E eu faço crítica à universidade no seguinte sentido, há um pacto, às vezes, de mumificação. Eu finjo que eu estou morta, mas finjo que estou viva. Tua palavra está morta, mas tu finge que ela existe. E as palavras que elas estão vivas, elas fazem a gente queimar mesmo, elas dão uma atiçada no corpo. A gente precisa de instituições vivas, né? O concreto tem isso, agora a gente vai chamar, ter o prazer de chamar o nosso convidado Mó, assim, porque o Grude é a pessoa que criou tudo isso, né? Que possibilitou, né, Grude, a gente estar junto nesse rolê aqui, né? Em outros coisas da vida, né, Grude? E vou apresentar o Grude, ele iniciou quando criança, teve seu primeiro contato com o spray no início dos anos 90, na cidade de Fortaleza. Na pintura, Grude desenvolve uma temática que aborda a questão das relações do outro, fusão, como mistura. Eu gosto da palavra, Grude, você não botou, mas essa palavra mistura é bem cearense. Nos últimos anos, ou seja, um e outro se tornam outra coisa, né? Nos últimos anos, vem explorando as outras vertentes que a arte lhe oferece, como esculturas e instalações. É um cara inventor, é o maior cabo que daqui a pouco ele inventou coisa que ninguém nunca pensou, além de artista, inventor. Formado em design, inquieto por natureza, bicho, parece que tem realmente o fervião que eu estava falando ontem.
Já participou de exposições e festivais em diversos países da Europa e das Américas. Há 7 anos, realiza o Festival Concreto, Festival Internacional de Arte Urbana, em Fortaleza, com a palavra o nosso Brute. E, 15 a 20 minutos. bem, para mim grato a todos que aqui estão e Glória por ter topado esse chamamento, né, Glória? Por ter topado essa empreitada. E vocês todos que fazem parte desse laborar de pessoas que a gente vê como referência, de pessoas que a gente vê como espelho, né? Fazem um trabalho e nos instiga, que nos dão força para esse passo adiante, né? Eu não pude, devido à produção do festival, ter por completo as outras 2 mesas, né? Mas um pouco que eu pude ver, meu coração pulsou muito forte. Estou doidinho para ver logo essa gravação, assim que puder me aquietar um pouco mais. Eu estou aqui agora da base do festival, que é aqui no José Euclides, né? E num momento novo para mim, né? Mas é um momento novo que também é um retorno, né? Na minha infância, eu cresci no São João do Tauá, na fronteira com o Lagamar. Foi o bairro onde eu cresci, né? E que tive essa convivência forte com brincar na rua, com o pé no chão, né? Com andar pelos telhados, com terrenos baldios, né? Uma cidade que na sua metrópole, que no seu centro a gente não encontra mais, porque a periferia isso ainda está presente, né? E a periferia a gente ainda consegue encontrar uma fortaleza que o centro espantou, né? Encontrar uma cidade que o centro botou para longe. E esse retorno tem despertado em mim assim muito. Falou hoje da Silvia, do Serendipity, né? Desse acaso. Eu fui bem contemplado em muita coisa, porque como é incrível esse acaso, né? Assim, de coisas que nem sei se é acaso, sabe? Assim, às vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha. Será que isso realmente é um acaso, sabe? Será que não é o universo aí dizendo, vai lá, né? Vai por aqui, e aí a gente encontra coisas que parecem mágicas, né? Pessoas que entram numa sintonia, que entram numa reverberação que, uau, é isso que faz valer a pena, né? Essa coisa do budismo que o importante não é a nada, é o caminhar, né? E eu venho percebendo isso nessa edição, principalmente do Festival Concreto, tipo, todo o caminho dessas 6 edições foi para poder chegar nessa. E essa, sim, agora é o começo, né? Essa, sim, agora eu entendi, né? O que esse acaso veio junto com a intuição, junto com todas as experiências, né? O que isso vem trazendo para poder, nesse momento, entender, agora sim, agora vai começar a brincadeira, né? Até então era um preparatório, agora sim entrei na universidade, Glória. Agora sim pude entender da poesia, Thales. E está sendo incrível, né? Assim, e é doido, porque como um momento que todos nós estamos passando de medo, de pandemia, de distanciamento, né, de como a gente sente isso, né, assim, de uma forma tão doida, de como isso mexeu com cada um de nós, né, assim, acho que foram poucos os que estão nessa situação agora, parece que a coisa acabou, parece que está mais, né, assim, acho que a gente entrou também naquele entorpecimento de, meu irmão, né, e assim seja, né, é muito bom, a gente sabe, mas é humano, né, essa coisa do próprio olfato, que a gente começa a sentir um cheiro e ele é incômodo e o próprio corpo tem um momento que ele neutraliza, o cheiro está ali, mas você não sente mais, né? Acho que a gente está um pouco nesse momento, assim, a pandemia está aí, mas a gente está indo para cima dela no sentido de não encontrá-la, né? Mas que estamos aprendendo a conviver. Espero que saiamos logo disso. Mas isso, não sei se essa palavra é correta, mas isso foi algo que possibilitou o despertar de muitas coisas, né? Eu sei que isso gerou e está gerando sofrimento para muita gente, para mim também. Outras pessoas sofreram muito mais por estar perdendo entes,
mas isso foi o que me possibilitou dar esse mergulho mais profundo, né, de entender que o caminho que eu estava não era bem aquilo. Eu sei que foi importante, está bem claro, né, de todo esse plantio, de toda essa jornada para chegar até aqui, para daqui entender que agora sim começou o jogo. Tem esse caráter super doido, assim, de fazer essas conexões, de entender esse acaso, né, de despertar esse olhar sutil, né, que para esse acaso que a Silvia falou, bom, meu irmão, não é por acaso, não é um acaso tão por acaso, sabe? E nessa rota, né, que vem nos trazendo, que agora, aonde estamos, ressignificando tudo, ressignificando arte urbana, ressignificando rua, ressignificando vida, né? É um resgate, é um retorno meu para minha infância, mas também é um passo adiante de uma entrega, né? Nesse meu tempo de envolvimento com arte urbana, uma inquietação sempre esteve presente, né? Assim, que é das limitações. Eu me lembro quando eu comecei a fazer grafite, nos meados dos anos 90, né, que a cultura hip hop era muito forte, e eu, né, entrei de cabeça, mas uma coisa da cultura hip hop me espantou, que era eu não podia fazer o que eu queria, eu tinha que fazer o que era hip hop. Eu tinha que fazer a letra americana, eu tinha que seguir aquela métrica, e isso para mim foi um cerceador de liberdade que me tirou, né, que me tirou do hip hop, que me fez seguir um outro caminho, né. Assim, putz, adoro isso, mas como assim? Como eu não posso ter liberdade? Como eu não posso fazer outra coisa, né? E foi uma pena, mas foi necessário. Hoje eu entendo bem isso, né? E isso, essa inquietação dessa época que persiste até hoje, né? E traz alegria e dor, ela é esse que faz esse movimento de transformação, que faz esse movimento de criação, de resistência, né? Que é esse seminário que a gente está aqui hoje. E a arte, a poética, a invenção, né? O acaso, né? Ele está nos levando para algo que às vezes a gente não percebe, né? Mas às vezes é esse passo para trás que nos permite observar e entender, né? Comecei a fazer um festival que não sabia muito bem porquê, que era uma coisa de sentir, fazer minha cidade pulsar, fazer um jeito de eu não ir embora daqui, né? Pô, vou ter que ir para São Paulo, vou ter que ir para uma metrópole, vou ter que ir para a Europa, Não, por que não? Aí nessa terra árida, que a gente tem que regar mais, que a gente tem que adubar mais, né? Que tem que ser um pouco mais resistente, né? É também um solo fértil, é também um lugar onde isso, quando brota numa robustez, num esverdeamento, numa vivacidade, assim, que é o que eu estou podendo perceber agora. Isso transborda, sabe? Não só de mim. Eu estou sentindo isso, assim, por todos os lados, né? E aí isso me remete a um pensamento que eu venho há um tempo buscando, que venho entendendo, assim, da arte urbana como natureza, né? O que é que a natureza vem me dizendo? O que é que a natureza nos diz? Que está tudo interligado, que não está nada separado, né? E o que está embaixo é o mesmo que está embaixo, o que está em cima é o mesmo do que está embaixo, como disse a Silvia, né? O que está embaixo é o mesmo do que está no alto, então está tudo interconectado. E essa interconexão, né, por exemplo, é o que faz a arte urbana ir além da pintura, é o que faz a arte urbana ver no acaso de um pequeno detalhe na rua, né? É o que faz a saúde ser arte urbana, é o que faz o poeta ser arte urbana. O poeta não é maior que a arte, né? O artista não é maior que a arte, né? São tal e quais importantes, né, um para o outro, eles são juntos, eles não são separados. E eu acho que isso é todo um impulso de vida que vem empurrando para um lado, empurrando para o outro e moldando para que hoje estejamos aqui, juntos nesse encontro de transformação, criação e resistência, né?
de arte poética e invenção. Estamos sempre nos reinventando, precisamos nos reinventar, né? É uma necessidade humana da gente estar... E é bom que fazemos isso. Eu acho que todo momento que a gente se encontra conosco mesmo e percebemos que estamos na mesma, isso gera, né, pelo menos em mim, é uma coisa que dói, quando eu percebo que, putz, eu estou igual a antes, caramba, né? De certa forma, essa inquietude, ela é um privilégio. É um privilégio de nós humanos, de poder estar fazendo esse movimento de transformação. Então, esse momento que agora a gente está passando de uma ressignificação, de uma desgourmetização da arte urbana, principalmente, com o Festival Concreto, né? De estar pensando, ocupando um espaço que realmente se faz necessário. Não que os outros lugares não sejam, mas o lugar que estamos agora, e que ele é imenso na cidade, né? E não só nessa nossa cidade, acredito que em Portugal, acredito que em todas as cidades, essa margem, né, que habita, que é meio invisível e que é viva, né, que é super viva. É incrível, por exemplo, aqui, onde a gente está realizando o festival, no José Euclides, de como a criatividade pulsa, sabe? De como a inventividade, o empreendedorismo, né? A cultura, e com pouco o olho brilha tanto, com tão pouco o coração pulsa tanto, sabe? Isso nos faz entrar num sentido de, caramba, velho, às vezes a gente reclama com tanto, né? E o tão pouco faz alegria de tanto, né? E é algo que eu estou tendo a oportunidade, graças ao festival, graças a vocês, né? De estar experimentando e resgatando e vivenciando e encontrando sentido para isso, né? E essa poética, né? Esse caminho de busca, de estar sentindo o coração pulsar, de estar entendendo, né, o porquê de tudo isso, de estar encontrando sentido nas coisas, né? Que está fazendo a bola rodar. Eu fico um pouco perdido, porque, de certa forma, eu tô numa descoberta, né? Eu estou descobrindo. Algumas coisas já estão brilhando fortemente no sentido do lugar, né? Do meu lugar, né? Do lugar do artista urbano, do lugar de servidor, né? Então, eu vou cada vez mais percebendo que o artista urbano, ele tem um caráter de servidor no último, né? E que ele se coloca, é uma coisa que, essa vez, eu consegui conversar com alguns artistas. A gente está aqui para lhe servir, mas a gente está para lhe servir para que você possa servir a comunidade, né? Então, tem essa responsabilidade, né? E pegue isso como o jogo. A arte urbana é a arte mais democrática, e eu concordo em determinados termos, né? E a gente está no momento de uma gourmetização incrível, né? Assim, artistas que trabalham com arte urbana chegando em preços estratosféricos de suas obras, né? Isso é legal, de certa forma, mas às vezes também impossibilita, né? Por exemplo, agora nessa edição, a gente não pôde ter a obra de um artista que a gente admira, que ele topou participar porque ele sabia que se a obra dele tivesse, ia virar objeto e estava sujeito a pessoal arrancar, e isso virar um mercado negro, né? Devido à valorização que ele está no mercado de arte. Isso é o lado que me entristece, né? Assim, a pessoa não poder fazer sua obra porque ela pode ser roubada e pode entrar no mercado negro, então acaba que essa é o preço que se paga, né? É o preço que se paga. Então, a gente inventar a cidade, é a gente inventar a nós mesmos, é a gente se encontrar com o outro e buscar entender o porquê disso tudo, né?
vem me propiciando essa oportunidade desse mergulho, né? Desse caos que depois se torna um florescer. Eu acho que é isso, acho que eu passei dos, sei lá, quantos minutos e só tenho a agradecer a Glória, a todos vocês por essa oportunidade. Essa edição também me propiciou aproximação com o Thales mais de perto, e toda a sua generosidade, seu empenho, isso é instigador, isso é algo que é um espelho para mim de ver tanta doação, tanta boa vontade nesse projeto que a gente está fazendo do Mediateca, né, de entender um equipamento público feito por nós, né. Estamos fazendo arte, estamos fazendo política pública, estamos construindo comunidade, estamos construindo identidade de um lugar, estamos construindo uma possibilidade de futuro melhor. Eu penso, eu acredito nisso. É interessante como essa convergência, ela flui, né? E como os acasos, né? Assim, tanta coisa que aconteceu magicamente que a palavra para essa edição para mim é de gratidão, né? Gratidão ao universo por ter me dado essa condição de estar realizando isso e estar saindo do ambiente já estava me incomodando muito de um super festival, não. Mas aqui ela é mais brilhante. Glória, me ajuda? Você é um cara que voa, tem asas. A gente só fica também voando ao longo apreciando seus voos e estando junto de você, né? Nesse céu que é chão, né? E, assim, dizer assim que eu entendo quando o Grude diz que eu estou numa descoberta, né? Essa frase. De voltar essa ação do concreto para o local, para a vida das pessoas, para o cotidiano delas, né? Sair daquela cidade vitrine, onde se faz aquela obra de arte espalhada numa cidade que se torna essa obra um tipo de, digamos assim, acaba sendo uma museificação a céu aberto, né? Que é bonito, que é legal, mas quando você escolhe um bairro como o Zé Euclides, um bairro um dos menores IDH da cidade, mas também, veja, um bairro que tem potência, né? Que tem vulnerabilidade e que é um celeiro de artes de rua, um celeiro de invenção cultural, de práticas culturais, de curiosidade, né? Eu estou acompanhando o trabalho também do ônibus biblioteca, videoteca e tudo mais, e eu fico vendo assim, a fila, né? A fila para entrar, e o Thales dizendo, meu Deus, que emoção. Tudo, como diz o Grude, o pouco brilha tanto, o coração queima tanto, porque é lá que as coisas acontecem, né? Às vezes se fala de teoria, a gente às vezes gosta muito de teoria, eu entendo completamente o Thales quando ele diz que cadê os poetas dessa cidade? Essa metapoesia que não, tanta coisa nessa cidade acontecendo, né? Porque falar do lugar, falar do acontecimento, falar do que está ali brotando, né? Insistindo em acontecer, fazer um festival nesse lugar, Grude, muda a vida das pessoas. É muito simples o que eu estou dizendo, é muito até clichê. Mas por que a gente está no mundo se não é para isso, né, não? E nossa conversa, eu e o Grude começou quando ele me convidou, a gente passou quase 1h30, 1 hora, sei lá, falando sobre budismo, meditação, mudança de olhar para o mundo. Ele me convidou, a gente daqui a pouco nem estava falando sobre curadoria. Porque eu acho que nós estamos sendo convocados e convocadas para outras humanidades, né? E essa outra humanidade tem tudo a ver com o que vocês falaram hoje, com a mudança de, sabe, com a coisa de estar olhando para o chão. O céu importa, mas nós estamos no chão, esse chão é que vai mudar o mundo. Então, eu agora abro, se não falaria muito, né, mas não vou falar mais, abro para perguntas, gente, se vocês podem fazer, somos poucas pessoas, ligarem o microfone aberto, como diz o Saraus,
Vocês podem fazer perguntas assim, sem ser no chat. É bom que a gente vê a carinha de vocês, mas quem quiser fazer no chat, faz no chat. E vamos nós, assim, agradecer muito, assim. Tem pessoas, assim, nós criamos um programa Desconversando no Lajus. Silvia teve lançando o livro com Ricardo Campos, já esse ano. Eu acho que a gente tem criado, né, Marta, Eloene, tem gente aqui que está o tempo todo com a gente, um fervilhamento, não existe essa palavra, mas essa palavra nos pertence, né? Eu brinquei, terminando aqui numa live, dizendo que a minha mãe dizia assim, que não acredita, Grude, em ninguém que não coma gemendo, que não se, sabe, que diga, que maravilha. Eu acho que a gente está criando uma outra palavra que não existe, maravilhamento, com que a gente pode transformar, nesse momento de pandemia e separatividade, em vida. E obrigada, Grude, pelo convite. E Lara também agradece, com certeza. Nós estamos, né? Foi tudo lindo, está sendo tudo lindo. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Quer ou fazer pergunta, ou comentar, ou simplesmente dizer, recitar a poesia, cantar, performar, o que for. Silêncio. Lara está dizendo, sim, sou só gratidão. Ô, Glória. Oi, Heloísa. Ô, Glória, que nem Jesus. Oi, Heloísa. Não, eu não vou abrir a câmera porque eu estava dormindo e estou escabelado, tá? Não, eu só queria... cara, eu não sei nem o que falar, porque eu fico vendo, assim, essas conversas de vocês aí, nós aqui em Porto Alegre, que tá foda, porque a cidade tá meio morta, assim, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pra Silvia. Adorei os elogios do acaso da Silvia, adorei os poemas do Thales. Já passei o teu perfil para um menino aqui de Alvorada, que é a cidade que eu atuo há 20 anos como professor, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E, cara, quando eu vi as tuas poesias do Burning, ali, Fortaleza, Burning, é isso? Cara, ele falava que... Cara, eu tô arrepiado aqui. Ele falava que Alvorada estava debaixo das barbas do Frank Zappa. Ele fazia umas coisas assim, cara, que é muito... Que é muito... Eu chamo de poesia contemporânea, que é o chão, sabe? É as fotos da Silvia sendo transformadas em poemas, sabe? Eu tô empolgado demais, às vezes eu falo coisas que não precisa, quando estou muito empolgado. Mas, assim, queria agradecer tudo isso aí que está acontecendo. Eu cada vez mais me dá vontade de morar nesse lugar aí. Sabe, a gente sabe que a sensação é uma coisa. Talvez quando vai para aí, bote o pé no chão, tem que trabalhar, que acordar cedo para dar aula para os moleques aí, é diferente. Né? Mas, e também queria dizer para a Silvia que quando eu for em Portugal, vou procurar ela lá na Câmara dos Vereadores. Eu tenho ido para Portugal com outras pesquisas também. Eu fui no ano passado. E o rapaz aí do Festival Concreto, que eu também segui, eu não consegui mandar aquele papel para grudar na parede, né? Que eu tô com, enfim, essas coisas de conselho de classe e tal. Mas eu sei que esse ano poderia ser mandado, né? O desenho, a arte, para colarem nos muros aí, né? Não precisava estar presencialmente. Então é isso, não vou me alongar, É apaixonante essa possibilidade de criação. Eu me inspiro, enquanto eu ouvia vocês, eu já estava desenhando também. E principalmente ali para a Silvia, quando falou do acaso, só para terminar, que quando eu fiz a minha pesquisa sobre a noite em Porto Alegre, sobre pedagogias da noite em Porto Alegre, eu e a Marta conversamos muito sobre isso, sobre as nossas pesquisas, e dizendo assim, cara, será que eu estou fazendo a pesquisa, cara? Eu estou passeando pela cidade, sabe? Eu estou flanando pela cidade à noite, e aí encontro um morador de rua embaixo do viaduto, converso com ele. Seu pouquinho, tu não tá fazendo antropologia, sabe? Tu tem que ficar uns 6 meses morando com um cara embaixo do viaduto para poder dizer que tá fazendo uma pesquisa. Eu fazendo essas coisas para mim mesmo, sabe? Me fazendo essas perguntas. E aí saía dali, já ia para os bares da cidade de baixo, que os caras estavam bebendo tudo, sabe? Eu digo, pô, cara, quando eu vejo
quando eu vejo esses trabalhos da Silvia aí, cara, que é o elogio do acaso, sabe? Que é pegar e fotografar, sabe? E eu fico muito, extasiado com tudo isso e saber que a gente está nessa mesma esse reverber, como se diz na música, mesmo distante, tá? Obrigado, foi mais uma vez um prazer. Sim, o microfone aberto. Eu não abri o microfone todo esse tempo, eu sou a Marta, que o Heloínes mencionou, e a Glória também. Eu sou uma gaúcha que tenho no sangue a migração, eu sou caingangue, para quem não sabe, e eu só queria contar para vocês uma coisa, eu cheguei atrasada hoje na sessão, eu sou muito disciplinada, porque eu estava num congresso certinho de pedagogia, mas de uma pedagogia nômade, lá no interior do Rio Grande do Sul, e fiz a ponte. Eu digo que eu acho que a melhor coisa que a gente tem aprendido é fazer pontes, mesmo não sendo engenheiros. As nossas não caem, as nossas não machucam, as nossas produzem. E eu estava no lançamento da Silvia e do Ricardo, né? E ouvi o Thales falando da experiência da biblioteca, me lembrou do Brincalhão, em Tejuçuoca. Eu já morei aí, né? Eu morei no sertão. E só dizer que foi muito interessante falar daquilo que eu ouvi ontem, Jailson, né, da questão do sem terra, que faz essa conjunção da gente tentar romper aquilo que a gente falava ontem e vem falando, romper esses muros da academia e fazer a insurgência de uma nova academia, de uma outra academia, que cumpra a sua função social, como o MST vem pleiteando, que a terra cumpra a sua função social, não dá posse, né? E foi muito interessante ver aquelas professoras no Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, uma mineira da UFMG, ouvindo e dizendo, mas onde foi isso? Onde foi isso? E que horas é isso? Então, assim, é só o relato de que a gente precisa conversar mais. Tem tanta coisa aqui em Presidente Prudente que podia ser contada, que tem diálogo com vocês, com o que está sendo feito em Fortaleza, né? Eu digo que eu sou meio cearense, sou mesmo, né? Meu olho ainda está aí, com as bordadeiras e os meninos. Tem que explicar que é Presidente Prudente e Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, assim. Coisas da tecnologia, mas só dizer isso, que eu acho que essas pontes precisam ser construídas, e que estar aqui é um privilégio, né? Não um privilégio branco, né, acadêmico, mas um privilégio humano de construção. Só para vocês saberem que a Heloínes e Marta, eles foram se acoplando, chegando, assim, sabe, como que senta na calçada. Por isso, assim, eu prefiro sentir as coisas como o meu coração diz, assim. Embora eu esteja numa tela, eu sinto assim, como se estivesse na calçada, eu morei em Russas, a radiadora tocava pena dupla, sentimental, eu sou demais. Então, eu sinto, é muito bonito eles estarem aqui, como estão sempre, pessoas de vários lugares, né? E aí, ler aqui uma pergunta, uma questão da Lud, que estava com a gente também esses dias. Ela diz assim, estou muito inquieta com esse papel da arte urbana. De um lado o mercado, de outro uma certa hierarquia do hip-hop, que acho que também sinto e entendo. Talvez o reencontro seja frutífero com a poesia em outras linguagens mesmo. Ontem, a fala do MST sempre me remete muito ao território e às questões do chão. Eu vejo que conversa com isso. Estou muito feliz com os encontros que o Grude proporciona. Então, eu acho que é mais uma questão, é mais um comentário, não é, Lud? E é isso, assim, alguém quiser comentar esse comentário, Thales quiser falar alguma coisa, enfim. A gente pode agora, já que não tem mais nenhuma questão, e nós estamos nos aproximando do fim, nós tínhamos a ideia de que demoraríamos 2 horas, mas nós estamos em 1h30, né? A Lud está dizendo, sim, comentando, não consigo formular uma pergunta, mas só me conectar, mas isso já é muito. É mais do que uma pergunta, Lud. Eu acho, viu, Lud, que
do mesmo modo que essa inquietação atinge Grude, atinge você, atinge Glória e atinge todas as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, né? Já repeti essa fala várias vezes. O centro é só um ponto, o resto tudo é periferia. O centro é só um ponto. Então, se o centro é só um ponto, se o resto é tudo periferia, como é que nós nos permitimos, em determinado momento da história, ser totalmente dominado e alienado por esse ponto em todos os aspectos da nossa vida? Alimentar, cultural, comportamental, de gênero, de tudo. Entende? E acho que agora, nesse momento, onde a gente está no império da problematização, que gera grandes equívocos, mas também é extremamente necessário, né? Porque a gente tem que aprender também a lidar, assim, quando a gente vem imagina, né? Imagina só, durante tantos anos, tanta gente silenciada que não pôde falar, que não pôde se posicionar e não tinha nem meio para tal, né? Porque o que era, o que fazia ecoar uma voz? Um papel que circulava em um determinado momento, até um determinado lugar, né? Lugares de tomada de poder, de decisão, que só se tinha uma figura, né, do homem branco, hétero, casado, e com esse corpo, né, inclusive. E hoje, quando de repente surge cada invenção, né, porque tudo isso é invenção. Imagina só, se tu pensa que a internet ela é uma invenção da guerra, mas é subvertida por um cara homoafetivo, e aí totalmente dominado por uma galera cyberpunk, que mete o terror como hacker, e aí de repente todo mundo começa a falar nisso aí. Lógico que né, vai ter uma ressaca primeiro, muita gente vai falar, tá muito represado, muita coisa, então vamos falar muita besteira, né? Vamos falar muito equívoco ainda, mas eu acho que em determinado momento, até quando passar um pouco mais essa primeira onda, eu acho que a gente começa a se perceber, e eu acho que é muito isso, assim. E aí, dentro desses espaços, dessas comunidades comunicativas que vão sendo criadas, elas começam a se questionar, tipo, 5 anos, 3 anos atrás, ninguém falava de bolha, né? Hoje já se fala de bolha, né? Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ninguém tinha nem coragem de criticar o próprio lugar de onde estava falando, para não enfraquecer, né? E hoje se aponta, cara, tu é um machista, seja lá na Casa Branca, então é um machista também na periferia, entende? Lógico, temos muitas questões aí no meio, mas a gente precisa dispor que todos esses problemas, que todas essas criações, elas estão em todos os lugares. Então, acho que a gente vai ainda rolar muita coisa, né? Eu acho que a gente tem que aprender muita coisa. Eu acho que a gente se afirma primeiro, e depois do processo da afirmação, a gente vai começar a desafirmar. Porque eu acho que depois de se afirmar, a gente precisa se desafirmar, porque se a gente ficar só se afirmando, a gente vai criar realmente um monte de estátua, né? Querendo cair um para o lado da outra e quebrar todo mundo, né? Então, acho que tal hora a gente entende que sim, eu vou precisar conversar sim com quem eu não gosto, sim, com quem eu não concordo, né, com quem eu tenho abuso, né, mas estamos aprendendo. Eu creio, eu sou muito positivo nesse quesito, eu creio que nós estamos aprendendo. Eu tiro pela minha experiência de vida, eu sei que a vida hoje, por máximo que apareça um monte de negativista aí, dizendo que o mundo vai acabar, eu olho para as crianças da biblioteca e a gente faz as zines todos os anos, as zines desse ano, todas falando em gordofobia, em machismo, em racismo, criança de 11 anos, de onde já se viu, em que circunstância na história desse país, crianças de 11, 12 anos discutindo gordofobia, racismo, machismo. Então eu acho que é mesmo nascendo
um monte de coisa massa, né? E eu acredito nisso. Eu acho que se a gente parar um tempo de, né, de deixar de ser profetas do apocalipse para ser regadores, né? Para entrar nessa vibe aí que o Grude disse, cara, o concreto está começando agora, né? Mas a todo começo, né, a árvore primeiro precisa fincar suas raízes, e aí eu entendo total esse processo, porque primeiro tinha que estar lá bem enraizado para, enfim, gerar esses frutos para nós, né? Porque aí foi um processo, e um processo importante também. Eu acho que é isso. Massa, Thales. E aí eu queria saber se vocês, se Silvia, Grude, querem falar alguma coisa de palavras finais, e aí depois eu faria um breve minutinho de encerramento. Se o Thales também quiser falar, aproveitar a fala dele e fazer tipo... Já estou falado. Não, pronto. Não, porque não consegue entender que é um lanchinho e saiu para pegar de tudo. Quando a gente bota um lanche só, eles entendem que é para pegar um e sai fora. Mas quer pegar o cachorro, a espada, o povo. É que aconteceu, acabou em 5 minutos. No fundo. Eu que falei. Foi um trash. Então, eu queria E era só os assistentes. transmitir o microfone aberto, que a gente não consegue... a arte urbana hoje em Lisboa. Eu fui acompanhando muito desde os 12 anos. E hoje, Valeu. eu não sei se consigo ler com clareza aquilo que está a acontecer à arte urbana em Lisboa. Bom, Fecha o teu microfone, Grude. é o meu, né? Desculpa. Aquilo que eu sinto e queria partilhar é que eu acho que já não é o tempo dos murais. Eu acho que Lisboa está cheia de murais. Já não é isso. Porque isso foi uma trajetória de afirmação da arte urbana. Isso foi o grande monumento à arte urbana que nós conseguimos erguer e erigir a determinada altura. E acho que esse tempo já passou. Nós não precisamos de mais outro mural de 12 andares de altura. Quer dizer, já não é mais isso, não é? Porque isso nós fizemos, e muito. Artistas nacionais, artistas internacionais, toda a gente veio a Lisboa fazer o seu mural. Claro que isso cria um roteiro muito, muito especial na cidade e isso faz parte da identidade e da memória estética, plástica da cidade de Lisboa, claro que sim. E acho que isso é também uma evocação àquilo que eram os nossos murais revolucionários, os nossos murais do 25 de Abril de 1974. Eu acho que foi uma bela forma de dar uma nova vida e tornar mais contemporânea essa linguagem do povo, essa coisa que se queria grudar nas paredes e queria afirmar uma certa estética, que não era a estética mais erudita, que provinha dos museus ou das galerias. Não, era uma estética, lá está, que vinha de baixo, que vem de baixo para cima, não é uma coisa que vem de cima para baixo, determinada pelas belas artes, ou pelas instituições museológicas, ou pelas galerias, ou até pelo mercado da arte. Mas eu acho que esse tempo passou, eu acho que essa afirmação está feita, não é? O que eu acho que eu comecei a sentir isso talvez há uns 5 anos atrás. O que eu acho que se tornou, ou começava a tornar importante na cidade, era, em termos de arte urbana, trabalhar as periferias, ir ao encontro das periferias, não é? Não só em termos territoriais, mas em termos estéticos também. Isto é, que desafios é que faltavam ser lançados aos artistas para não cristalizarem, para não ficarem em mais um mural ou em mais uma obra idêntica àquelas 20 que tinham feito nos últimos anos, não é? E trabalhar as periferias significa, lá está, significa caminhar do ponto central, olhar o mundo em 365 graus e perceber o que é que há para além
disto que nós já fizemos e muito, não é? Que possibilidades, que outras possibilidades é que nós podemos trazer para esta cidade? E lá está, levar cultura a todos os pontos, porque eu acho que o centro são muitos centros, todos os pontos da periferia podem ser um centro. Se te posicionares enquanto tal, se olhares o mundo a partir daquele ponto que é periférico, se te posicionares ali, tudo o resto passa a ser periferia e tu passas a estar no centro, não é? Portanto, o centro é sempre policêntrico. Depende da forma como estás a olhar para ele. E foi aí que a GAU decidiu avançar com o Festival Muro, que acontece só nos bairros periféricos da cidade. Nos bairros onde há conflitos sociais, onde há absentismo escolar, onde há prostituição, onde há forte violência e criminalidade. Porque nós achávamos que a arte urbana podia trazer um contributo para atenuar essas tensões e para criar pontos, como dizia a Marta, não é? Para criar pontes entre as pessoas e entre as comunidades e entre as etnias e as culturas que estão presentes nestes bairros. São bairros muito duros, no sentido em que não é qualquer pessoa que pode entrar nesse bairro. Quando a GAU entrava pelas mãos das pessoas que já lá estavam, que já lá trabalhavam e conheciam muito bem aquela gente, não é? E nós entrávamos de uma forma muito humilde, muito modesta, querendo trabalhar com os artistas que já lá existiam, não é? E foi muito bom poder, em certos momentos, mostrar-lhes tudo o que estava a acontecer no mundo, porque muitos deles desconheciam. E, portanto, eu acho que a GAU realmente caminhou nesse sentido, dar mais importância às periferias, dar mais importância a discursos e a práticas periféricas, por exemplo, trabalhar o paste-up, trabalhar o sticker, trabalhar tudo isso que não é o centro, vamos lá, da arte urbana, né? Trabalhar essas linguagens todas alternativas. E eu acho que o papel que a arte urbana ainda pode ter hoje em Lisboa é esse, é mostrar, é dar voz e dar espaço e dar liberdade a muitos artistas que têm vindo a surgir, com discursos absolutamente distintos, e mostrar que as periferias também podem ser centros. Depende do teu olhar, ou depende da forma como te posicionas, né? Bom, eu termino, eu queria agradecer muito, foi muito inspirador para mim, a sério, é sempre quando a pessoa se olha ao espelho e se reconhece, e eu sinto que sou mais eu. E acredito um pouco mais em mim, porque acredito mais em todos vocês. E acho que acredito mais na humanidade. Acho que é bom estar por aqui e conhecer-vos. Obrigada. Obrigada, Silvia. Maravilha. Agora vamos só ouvir o Lud, suas palavras finais, e depois eu faço um fechamento aqui rápido. É isso. E possamos aprender a estarmos mais conectados conosco mesmo, né? E entender que para isso acontecer, a gente precisa estar mais conectado com os outros. Sair do nosso umbigo e entender um umbigo maior, que é o todo, né? Gratidão a todos, gratidão a Glória por ter aceitado esse convite, gratidão a Lara por ter feito toda essa produção, a Silvia, a Thales, a todos vocês que aqui estão, a todos os outros que participaram das outras mesas. E como a Silvia falou, é isso que nos faz acreditar, né? E compartilho dessa ideia, né? De vocês me fazem acreditar num dia melhor, amanhã, né? Esse espelho que vocês estão sendo é algo que faz meu passo ser um pouco mais firme, né? Beijo em todos, todas. Valeu. Terminando aqui, né, esse momento, e dizer assim, que ontem eu estava pensando, falando até com a Lara. Lara, esse ano foi tão louco, esse ano de pandemia, que qualquer coisa que a gente fizesse, por exemplo, eu dava uma aula, ficava dentro da minha sala de aula e na cabeça das pessoas, no coração delas, na mente delas, acabava, né, ali no sentido de que as pessoas levavam, né? Mas é tão interessante que esse ano
nós conseguimos unir pessoas de vários locais, dimensões. O que aconteceu vai ficar gravado. Você já tem ideia disso? Isso vão estudar depois, que tudo que nós vivemos é histórico, vai ficar gravado, está gravado, vai ficar para não sei quando, para não sei com quem ouvir, para outras gerações, para daqui a pouco, para o meu neto que acabou de sair daqui, pequeno, que adora ler, enfim. Eu não sei, assim, isso que o Thales fala também, que o Grude fala, que a Silvia fala, que quem está aqui já falou, alguns que estão aqui, Lara, que faz um trabalho tão lindo, uma tese de doutorado em Fortaleza de Afetos, minha orientanda amada, querida, como, na verdade, onde tem pulsão de morte, tem pulsão de vida, né? Assim, o Hélio Pellegrino tem um livro chamado A Burrice do Demônio, não sei se o Thales conhece, são crônicas. O Hélio Pellegrino morreu, era um comunista, né? Um escritor, eu adorava o Hélio, né? E ele disse que o demônio é burro porque o demônio ele alardeia muito. O demônio ele gosta de caixa alta, de manchete, né? O demônio faz barulho, é ruidoso. E ele diz que não, Deus é o Deus das pequenas coisas. Ele, quando você abre a torneira de manhã, que jorra água, ali tem um trabalho de homens e mulheres invisíveis que fizeram gentilmente com que aquela água jorrasse da sua torneira. Ou seja, ele diz assim, o demônio ele é burro porque ele faz barulho demais. E Deus, na delicadeza, constrói mundos assim. Isso nas insignificâncias, no acaso, na poesia, na arte da gente reinventar a vida. Então, agradecer, gente, porque esses 3 dias foram para mim um bálsamo, uma usina, um furacão, um tornado poético. E eu acho que eu sou feita disso. Eu brinco dizendo assim, né, que eu não sei nem se tem nada a ver, mas eu sou Gêmeos, ascendente Gêmeos. Eu sou AA, né? Então, eu sou muito buliçosa, inquieta, e eu só sei, esses meses que eu fiquei, uns meses muito, muito fechada aqui, eu dançava todo dia, tinha que dançar. Tinha que dançar. Eu criei uma lista Dançar Só, que está no Spotify. A minha lista é geminiana, não espere nenhuma linearidade, que você pode estar no forró, daqui a pouco vai para os anos 80, daqui a pouco está lá não sei aonde, na Electrux, tá? Eu gosto dessa mistura mesmo, e meu corpo precisa dela. E eu só quero agradecer a vocês por tudo isso, né, por esse banquete que a gente viveu esses 3 dias, agradecer o Grude pelo convite, Lara pela produção, vocês que estiveram aqui hoje, Thales e Silvia, que derramaram beleza e derramaram vida e energia aqui nesse espaço. Não tenho como... Isso, repito, isso ficará gravado, né? Isso ficará nas nossas mentes e corações e gravado, e a gente pode estar expandindo pelo mundo isso que o Thales disse. Quando diz assim, Fortaleza is burn, nós is burn. Nós tudinho is burn. Então, muito obrigada, gente. E até... Eu estou também organizando um seminário que a gente está chamando de Livros Abertos pela Biblioteca Pública. Thales vai ser convidado também, como mediador, que ele, se eu puder, eu vou botar ele em tudo. A ideia de também a gente estar trazendo o livro, a literatura, como palavra praticada, e não só como palavra escrita, mas como palavra praticada com o corpo, e a gente depois convido vocês para esse novo momento. Foi muito grata. O Laboratório da Juventude da Violência, das Artes, olha aí, Lara, eu fui bater na violência, que era o meu tema de 20 anos atrás. Arte das Juventudes, Lajus e Festival Concreto, super agradecem vocês aqui. Até mais. Obrigada. Obrigada, Marta, obrigada a todo mundo, obrigada, Silvia, obrigada, Thales, obrigada, Neide. Lara, beijinho. Neide, Davi, beijinho. Thales. Tchau, gente. Obrigada, Lara. Tchau, tchau. Beijinho.